Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é dia 23 de setembro e vamos falar sobre seja otimista. É interessante isso porque eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga cristã, filha de Tamar e Mônica, sou professora, sou palestrante, sou gestora de pessoas, sou um monte de coisa. Porém, entretanto, contudo, todavia, o primeiro livro que eu tive acesso na minha vida foi a Bíblia. E aí depois eu tive a oportunidade de conhecer a psicanálise, constelação familiar, PNL, hipnose, conheci a psicologia positiva. E quando eu conheci a psicologia positiva, eu falei, que legal! Eu li a Bíblia e estava tudo lá. O autor, ele não diz que tirou de lá. Mas se eu tenho um livro escrito há 2000 anos e que quando eu pego os princípios, as teorias, as técnicas, eu consigo encontrar, veio do céu esse negócio. E por isso que eu gosto da psicologia positiva. E hoje eu estou falando no devocional Seja Otimista. E a gente tem um livro na psicologia positiva que é Aprenda a Ser Otimista. E o Mark Seligman, embora ele não seja o patati patatá, o engraçado da vez, e questionam isso para ele no livro Felicidade Autêntica. Fala assim, poxa, você está criando uma terapia Felicidade Autêntica, mas você nem é feliz. E ele fala, mas trabalhar com psicologia positiva não é ser feliz, não é ser patati patatá, o bobo da corte, aquele que chega e anima todo mundo, porque às vezes a tristeza está por trás de um sorriso. A pessoa, ela tá triste, amargurada, amassada, espremida, mas ela chega ali, tipo Miss, né? E às vezes não tá bem, não. Mas ela tava sorrindo, mas às vezes não tá bem. E aí ele fala que o estado interno meu, como que eu me sinto, se eu estou contente, se eu fico satisfeito, se eu consigo me alegrar, agradecer pelo que eu tenho, aí eu chego na felicidade. Por quê, Irlânia? Porque a felicidade é reconhecer aquilo que você já possui, mesmo que você tenha metas para alcançar mais coisas. Mas você não é faltoso, você não é escasso. Quando eu estiver lá, eu vou ser feliz. Quando eu for magra, eu serei feliz. Quando eu tiver 3, eu tenho um filho, mas quando eu tiver 3, eu serei feliz. Quando eu tiver 2 carros na garagem, eu serei feliz. Não, é você estar feliz com aquilo que você já tem hoje. E aí você tem metas de alcançar mais coisas. Seja otimista. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E ser otimista não é ser vazio, numa palavra escassa, não. É ser fortalecido numa palavra que é rema para você, que vai te colocar em movimento, ação. Foi assim com Moisés. Moisés sai lá do Egito e corre, vem com o povo. Quando ele chega lá tem um mar, o empecilho dele é o mar. Quando ele olha para o mar, ele fala, Deus, me ajuda, por favor, me ajuda a salvar esse povo. E aí o que Deus fala para ele? Moisés, porque clama a mim. Dê um comando, diga ao povo que marche. E à medida que o povo foi marchando, o mar se abriu. Ele foi otimista pela fé. Essa palavra de Filipenses nem existia naquele tempo, mas já existia a ideia de com Deus na minha frente, todo mal se dissipa. Quando Deus está comigo, nada vai me abalar. Que a presença de Deus faz o mar se abrir, faz o enfermo curar, faz o coxo andar, faz a tristeza vir para a alegria, faz a estéril gerar filhos, se tornar mãe. Olha como esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nos chama de amigo, que nos espera quando não queremos ir, nos convence do que é melhor pra gente sem jogar na nossa cara. Não, Deus convida. Vem filho. Vem filho amado, vem, como estás? Certamente você já deve ter ouvido falar sobre como pessoas negativas parecem atrair situações ruins, como se fossem imãs para o seu infortúnio. Não se trata aqui de uma superstição ou de mergulhar em conceitos místicos, não é isso. É assim, eu tenho neurônio espelho, isso é catalogado pela ciência. Se eu procuro olhar só para o que é de ruim, tem um monte de coisa boa, mas eu olhei para o que é ruim.
eu fico ali vibrando no ruim. É como quando eu comprei um carro vermelho. Eu saio de casa, eu começo a ver que os meus amigos têm carro vermelho, que a vizinha tem carro vermelho. O carro vermelho começa a fluir na minha frente. Por isso que é bom a gente educar o nosso olhar para ver o que é de bom. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso. Então é uma escolha pessoal, educar os nossos olhos para ter luminosidade. Não se trata daqui de superstição e nem conceito místico, longe disso. É sobre compreender o poder das palavras que tem o potencial de materializar o que proferimos, além de funcionarem como uma espécie de bússola apontando a direção na qual seguimos. Assim, enquanto as palavras negativas nos conduzem a destinos incertos, muitas vezes frustrantes, a palavra de fé e esperança nos guia por caminhos repletos de vitória e conquistas no Senhor e na força do poder dele. Como é que tá as suas palavras? Como é que tá as suas palavras? Eu amo aquele hino que diz: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Agora, é com muito louvor. Com muito louvor. Primeiro a gente louva e a vitória vem. Não é o contrário. Se a vitória vier, eu vou louvar. Não! Tenha um coração adorador para que as cadeias se quebrem na tua frente. Hoje precisamos compreender a diferença entre pessoas comuns que temem ao pessimismo e aquelas de fé que encaram a vida com otimismo, porque eu não vou na minha força, eu não vou no meu braço, eu não vou na minha inteligência, eu não vou nos meus diplomas, eu vou na força daquele que me chamou. E como diz Salmo 139, escreveu todos os meus dias, quando eu nem estava no ventre da minha mãe, quando eu era uma ideia de Deus, quando Deus teve a ideia Irlânia na terra, ele escreveu. Quando Deus teve a ideia de você na terra, ele escreveu. Então você não é um acidente, você não nasceu na barriga errada, você não nasceu na terra errada, você foi um projeto de Deus que deu certo. E tudo isso que a gente vive, viveu e viverá é para testemunho que Satanás quis me matar, mas Deus sempre teve uma estratégia para me erguer para a glória dele. Uma pessoa comum, conformada, ou alguém de fé e de coragem, quem é você? Quem é você? Quem é você? Será que você é essa pessoa comum, conformada, ou alguém de fé e de coragem? Os pessimistas costumam enxergar problemas isoladamente, enquanto os otimistas são aqueles que de fé e coragem, que compreendem que vivem em justificativas e reclamações não o tornará vitoriosos. No máximo, gerará uma vida medíocre e frustrada. Quer ver? Você chega perto de uma pessoa e fala... Eu lembrei de uma história. Quando eu era criança, eu fui criança e adolescente na igreja, né? Então tem história de igreja pra contar. Aí tinha uma irmãzinha lá, que era a irmã Tamaus. Irmã Tamaus. Porque você chegava perto dela, querida, graça e paz, como é que você tá? Ai, não tá bom não. Porque meu filho... Aí você fala, querida, paz do Senhor, como é que você tá? Ah, não tá bem não. Aí, adolescente, sabe como é? Não fui eu não, só tava na patota. A irmã chegou e aí perguntou, irmã, tá tudo mal? Que absurdo, me respeita. Mas era isso. Você falava assim porque Deus deu água geladinha pra gente. Ai, mas essa água tá muito gelada. Essa água tá gelada, chega a doer meus dentes. Sabe? A pessoa tem um negócio ruim pra falar. Porque ela tem a mente ruim. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E a boca fala o que tá cheio o coração. Então, se a irmã tá mal, está sempre mal, sempre mal, sempre mal, é o que ela tem dentro dela. Pelos frutos conhecerei. Então, se ela traz frutos de reclamação, frutos de amargura, frutos de desesperança, é o que tá dentro dela. Eu não tô julgando, não. É pelos frutos conhecerei. A gente vai limpar o ouvido e falar assim, o que vem dali? A fonte é doce ou é amarga?
É assim que a gente escolhe, inclusive, quem a gente vai botar dentro da nossa casa. Tá ok? Vamos lá. Portanto, não adianta culpar os outros ou terceirizar a responsabilidade. Entretanto, entrando em desespero. Portanto, não adianta culpar os outros ou terceirizar a responsabilidade entrando em desespero. É necessário confiar em Deus, pois somente nele encontraremos força e coragem para seguir adiante. Não se conforme com a situação atual. Não se conforme. Deus tem o melhor para mim. Deus tem melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Continue caminhando. O que perdido foi não se compara com o que Deus vai te entregar. Não se conforme com a situação atual. Haja como verdadeiro homem e mulher de Deus, consciente de que onde quer que esteja, é um instrumento nas mãos do Senhor. Eu e você somos um instrumento na mão do Senhor. Podem tacar pedra, podem dizer que não, podem dizer que a gente não é bom, pode dizer o que quiser. Eu sou um instrumento na mão do Senhor. E como diz Salmo 139 também, todo dia eu oro ao Senhor e falo, Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me cura. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, amplia o meu repertório. Senhor, faz com que eu seja melhor, que eu seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração todos os dias. Onde quer que esteja, é um instrumento na mão do Senhor, cumprindo o seu chamado, com certeza de que Cristo está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Seja otimista. É o nosso devocional de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, no céu não há escassez, no céu não há derrota, no céu não há fracasso. Por isso, Senhor, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós já adentramos os portais eternos. Então, assim na terra, como é no céu, haja provisão, haja alegria, haja superação, haja transformação, haja novos começos, haja ampliação da nossa fé, para que possamos acessar aquilo que o Senhor já liberou para nós. Senhor, aumenta a nossa fé e que possamos ter a certeza de que não somos bons, que não somos ótimos, mas que somos filhos amados, com propósito claro nessa terra. Nos usa, Senhor, com poder e com graça e faz-nos viver o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus, venha em nosso favor e cumpra em nós o Teu querer. Eu declaro com meus lábios e que cada pessoa que ouvir essa live, Senhor, venha declarar também, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nos usa para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 266 de 365 dias. Hebreus 5 é o texto que você vai ler na tua casa. Otimismo é a palavra-chave. A palavra-chave é otimismo. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, pode minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Tua graça eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei lembrar, ainda que seja infinita, Tuas bênçãos eu irei contar. Que Deus renove as bênçãos dele sobre a sua vida. Que seus olhos sejam limpos assim, ó, para que você pare de ver o que há de ruim e comece a ver as bênçãos infinitas de Deus sobre a sua vida. Não use palavras para descrever sua situação, mas use-as para transformar a sua realidade. Quando você estiver caminhando, vá declarando. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Comece esse dia adorando a Deus, entregando a sua vida ao Senhor e mudando a sua visão para que você possa acessar
tudo que Deus tem liberado para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.